Está começando Doutora Clá na Hora H, um podcast voltado para as mulheres. Aqui a gente vai falar de saúde feminina, de relacionamento, de autocuidado, de maternidade. Tem muito assunto. E para estrear esse podcast, o episódio número 1, é um assunto que tá assim, ele é notícia, ele dá muita fofoca. Muita gente tem interesse em saber o que é mito, o que é verdade, que é qual é o efeito dos hormônios no cérebro de uma mulher. E aí a gente vai falar principalmente do estrogênio, da progesterona e da testosterona, desse trio aí. E, para iniciar, eu convidei uma psiquiatra que é maravilhosa, minha amiga, doutora Carlisa, que é mãe da Leona, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Sim, eu sou a Carlisa Silver, sou médica psiquiatra, sou mãe também, ou seja, já vivi quase todas as experiências hormonais relacionadas às mulheres e tô muito feliz de ser a primeira a participar do podcast. Nós vamos arrasar. Vamos. E é um bate-papo, gente. O objetivo é o público final, que são as mulheres. Então, a gente vai falar de forma leve para que vocês entendam e saiam daqui com um conteúdo rico aí para ajudar na vida de vocês. E aí, Cacá, o que eu pensei? Tava pensando quando eu, né, pessoalmente, comecei a entender o impacto hormonal na minha vida. E eu acho que eu vou atingir muitas mulheres aí, porque eu usei pílula durante muitos anos da minha vida. E quando eu decidi parar, a gente sabe que a pílula, ela bloqueia o nosso ciclo, né? Então, a gente evita aí as oscilações hormonais que podem acontecer durante um mês. E aí, quando eu resolvi parar a pílula, eu comecei a entender meu ciclo menstrual. O impacto que essas oscilações hormonais tinham, tanto na minha vida pessoal, no meu trabalho, no meu relacionamento. E eu falei, gente, peraí, existe uma pessoa diferente aqui. E eu acho que muitas mulheres, quando param a pílula, sofrem muito essas oscilações, né? E aí eu acho que o impacto dos hormônios no cérebro, a gente começa a perceber muito nessa fase, né? Sim, e talvez, Clá, até antes. Eu, por exemplo, eu já vou pegar uma outra parte de mulheres. Eu tenho um quadro depressivo relacionado com uma mutação genética. E então, eu tenho uma deficiência na produção de serotonina, dopamina, etc. E eu comecei a sentir a questão do impacto dos hormônios na minha cabecinha quando eu menstruei com 11 para 12 anos de idade. Então, ali com 11, 12 anos, hoje, olhando para trás, eu olho e falo, caramba, olha o que os hormônios faziam na minha cabeça. Hoje eu entendo, né? Mas naquela época eu era uma criança, não tinha a menor noção. Então, desde as crianças, quando menstruam e que não sabem muito o que estão acontecendo, eu acho até as mulheres que nunca tomaram pílula e também não tem a experiência de não ter as oscilações hormonais no cérebro. Até as mulheres que já tomaram e pararam, todo mundo sente muito impacto disso, né? E a gente não entende por quê. Eu sou fascinada em estudar o impacto dos hormônios no cérebro, porque faz muita diferença na minha vida. É surreal a diferença que os hormônios fazem na minha vida. E aí eu fico pensando se quando eu fosse novinha, se tivesse esse tipo de informação, tanto que minha vida seria diferente, sabe? Que a gente ia saber identificar mais e controlar, às vezes, esses sentimentos. Exatamente. Né? Se você pudesse colocar, assim, qual dos três, assim, você acha que faz uma grande diferença aí nesse início de fase reprodutiva? Na verdade, os três, né? Progesterona, testosterona e estrogênio. Agora eu vou falar um pouquinho assim técnico, mas vocês vão entender, não preocupa. A progesterona, ela acaba aumentando uma enzima que chama IMAL. É uma enzima que degrada monoaminas, que são as substâncias cerebrais. Então, quando eu tenho mais progesterona, eu tenho menos serotonina, menos dopamina, menos noradrenalina. Então, ela gera
é como se fosse um downzinho no cérebro. E aumenta GABA, que é a molécula do relaxa, tá tudo bem. GABA é onde age o Rivotril, onde age o álcool, que a gente fica levinho, achando tudo muito bom. Então, a progesterona, ela tem essa questão de diminuir serotonina, dopamina, nora e aumentar a GABA. Então, ela, por exemplo, na minha vida, eu acho que é a que gera mais impacto, porque como eu já tenho uma tendência a deprimir, eu já tenho pouca serotonina, quando aumenta minha progesterona, minha serotonina despenca ainda mais, aí nos dias pré-menstruais, que é quando a progesterona mais cai, né? Não é isso? É quando ela mais se eleva, na verdade. Quando ela mais se eleva, exatamente. E aí, correlacionando exatamente com isso que a Carlisa tá falando, por isso que a gente fala, pré-menstrual, a gente fica desanimada, a gente fica mais mole para atividade física, muitas vezes mais chorosa, mais irritada, porque vem o efeito da progesterona. Exatamente. Né? E aí ela cai serotonina, que faz o quê? Bem-estar, sentir alegre, sentir feliz. Então, eu, por exemplo, me sentia super triste, tinha pensamentos negativos, pensamentos horrorosos, achava que a vida não valia a pena. Ela cai a dopamina, que é a substância que vamos fazer acontecer, vamos focar, vamos concentrar, vamos lá. E ela cai a noradrenalina, né? Que te dá aquela energia, aquele movimento, aquele gás. Então, o aumento da progesterona, eu acho que tem muito impacto para aquelas pessoas que já têm uma tendência mais depressiva. Que aí o bicho pega mesmo. Quando ela chega lá no topo, a gente chega lá no fundo do poço. E isso aí pode durar alguns dias, né? Depois da nossa fase ovulatória. Então, se a gente for pensar num mês, são muitos dias de impacto, né? Tem gente que fica aí 15 dias vivendo com essa baixa, né? E aí isso impacta nas suas atividades habituais, no seu relacionamento, em tudo. Exatamente. Eu, por exemplo, fico 10 dias. Eu tinha muita resistência em usar hormônio, porque eu acho que por questões culturais e pela minha personalidade, eu ficava assim, ai não, usar hormônio feminino é ruim. Tem isso também, a gente tem que testosterona é bom, progesterona e estrogênio é péssimo. Então, eu quero testosterona, mas eu, pelo amor de Deus, não quero estrogênio, não quero progesterona, eu ficava apavorada. E aí, eu tinha muita resistência. E olha que eu já era psiquiatra, ainda tinha resistência. Até eu entender que realmente, assim, 10 dias seria 1/3 da minha vida. Exatamente. E por mais que eu estivesse bem medicada com antidepressivos que eu utilizo, ainda assim as oscilações de hormônio tinham um impacto muito grande no meu bem-estar. Então, eu me rendi aos hormônios e ajustando os hormônios, eu ajustei meu tratamento para depressão. Em vez de ficar acrescentando mais e mais e mais medicamentos antidepressivos, eu ajustei os hormônios. E eu vi quantos hormônios foram maravilhosos. E que não tinha essa de testosterona é do bem, progesterona e estrogênio é do mal, não. Pra mim, foi muito bom usar os hormônios femininos. E eu acho que existe muita resistência, tanto hoje em dia, né? Que a gente tá com... Eu falo assim, gente, a pílula anticoncepcional, ela foi revolucionária para nós mulheres. A gente não pode esquecer disso. Ela tem as suas indicações. Ela pode transformar a vida de muita gente, principalmente nesse aspecto aí. Então, assim, existem as pessoas que lidam bem vivenciando a oscilação do ciclo, mas existem as pessoas que não lidam bem e que precisam de ajuda, porque senão do que adianta você falar, nossa, viva uma vida livre de hormônios, mas você tá péssima na sua vida. Exatamente. Eu fiz a adjuvância do meu tratamento antidepressivo com anticoncepcional, a pílulazinha, aquela que a gente compra na farmácia tradicional. E foi excelente, assim, melhorou minha qualidade de vida 1000%. Porque dos 30 dias, 10 dias mal não dá, né? Não dá. E aí eu acho que existe também muita resistência, pensando nessa síndrome pré-menstrual, de usar outros medicamentos que não hormonais para o tratamento, né? Eu não sei se você presencia isso no seu consultório, mas quando a gente fala, olha, eu acho melhor a gente acrescentar um antidepressivo, um ansiolítico para você, existe uma resistência tremenda. Não, mas eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. E a gente sabe que pode ser utilizado esse tipo de medicamento na síndrome pré-menstrual ou no transtorno disfórico pré-menstrual, né? Exatamente, gente. Aquela mulher que tem 2, 3 dias de disforia,
ou seja, de alteração do humor, de depressão, de tristeza, de irritabilidade, 2, 3 dias tá de boa. É 10% do seu mês, né? A depender da intensidade, tudo bem. Agora, aquelas mulheres como eu que tem 10 dias, ou aquelas que tem 12, 15 dias do mês, assim, é uma questão de usar os instrumentos mesmo que tem aqui na Terra pra gente, disponível ao nosso favor. Então, eu vou usar o antidepressivo porque eu tenho um transtorno pré-menstrual, que o meu humor fica péssimo pré-menstruação. E não dá pra eu passar metade da minha vida péssima e metade boa. Metade péssima e metade boa. Então, vou usar o antidepressivo e vou ficar bem, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com hormônio e com antidepressivo. Muito. Eu vejo isso muito na prática, assim, clínica. E aí, pra ficar fácil de vocês entenderem, vamos separar uma síndrome pré-menstrual da disforia pré-menstrual, do transtorno disfórico, né? Porque eu acho que esse diagnóstico também é difícil, não é? É muito símile. Como que você usa, assim, dentro do seu consultório, que você separa essas duas, assim? Claro, eu vejo muito pelo impacto na funcionalidade. Tá. Hoje é o meu parâmetro para determinar se uma coisa é patológica ou não. Porque na psiquiatria, tudo depende da dimensão, né? Tipo, déficit de atenção. Todo mundo tem déficit de atenção hoje? Não, gente. Todo mundo tem alteração da atenção por conta da cultura, mas déficit de atenção é patológico, né? É mais grave. Então, depende da intensidade do sintoma. Então, eu sempre pergunto a funcionalidade. Tá impactando o seu trabalho? Tá impactando seu relacionamento? Tá impactando seu bem-estar, sua qualidade de vida? Como é que tá isso? É o principal critério que eu uso. E aí, quando a paciente fala, não, eu tenho um impacto muito importante, ou na minha qualidade de vida, ou no meu rendimento no trabalho, no estudo, aí eu já considero patologia, eu já considero uma disforia. E começar a tratar já. E já proponho o tratamento. Eu acho que também é importante a gente levar em consideração as pessoas que convivem ali, né? Então, eu sempre vejo as pacientes que estão passando por isso e falam, claro, meu marido falou que existem 2 pessoas que moram dentro de casa. Ou então, meus filhos estão perguntando o que está acontecendo comigo. Então, às vezes, quando você está vivenciando aquilo, você não consegue perceber exatamente. Mas depois que passa, você menstrua, você fala, gente, por que eu agi assim? Né? E a gente precisa levar em consideração as pessoas que estão próximas também, pra gente procurar ajuda. Porque eu acho que ficou fácil para todo mundo e é comum falar assim, mas TPM é normal. TPM é tranquilo, todo mundo passa. Tranquilo até que ponto, né? O quanto que eu vou achar isso tranquilo e o quanto que eu vou ter que conviver com isso se isso está atrapalhando as minhas atividades habituais. Sim, às vezes os pacientes elas falam assim, não, eu aguento. Aí eu falo, eu sei que você aguenta, mas eu vou te fazer uma pergunta. Pra quê? Por quê? Por que você vai aguentar? Me dê os motivos, né? De por que você deveria aguentar esse sofrimento, essas oscilações de humor, essa depressão, essa irritabilidade. Por quê? Aí, normalmente, elas param e pensam, tipo assim, realmente não tem motivo para eu aguentar isso, né? Assim, se tem recurso, por quê? Né? Porque os seus filhos vão aguentar, né, 2 mães em vez de uma. Porque o seu marido vai ter que conviver com 2 mulheres e não a mulher dele, na essência. Porque quando a gente está sob influência dos hormônios, a gente não está na nossa essência. O nosso cérebro está todo desregulado. A gente está fora da casinha, não é a gente em essência. E aí, eu sempre faço essa pergunta, né, por quê? Por que aguentar isso? Exato. Então, assim, a progesterona causa isso aí, que a gente comentou, essa bagunça toda. Já o estrogênio, né, o estradiol, ele é um pouco o oposto. Literalmente o oposto. Eu brinco que ele é nosso fertilizante, assim. Então, a primeira fase do ciclo menstrual ali, onde ele tá em crescimento, pelo menos pra mim, é a fase que eu quero, assim, dominar o mundo. Então, eu quero fazer tudo. Eu tô animada, eu tô empolgada, né? Então, e ele exerce esse efeito cerebral, não é isso? Sim. O estrogênio, ele faz no cérebro exatamente o contrário. Enquanto a progesterona aumenta o imal,
o estrogênio reduz essa enzima que degrada a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, o estrogênio acaba aumentando essas substâncias cerebrais. E aí, ele tem toda aquela sensação de bem-estar, o humor fica super bacana, você fica alegre, você fica disposto, você fica mais enérgico. E aí, o estrogênio é o que a gente ama, né? É o que a gente ama. Então, assim, primeira fase do ciclo é a fase que a gente tá bem, que a gente tá disposta. E depois vem a fase da progesterona, que a gente dá aquela caída. E no meio disso tudo, a gente tem a testosterona, famosíssima. Testosterona. A gente vai falar dela em todas as fases. Mas, assim, a testosterona é conhecida como quase um milagre, atualmente. Sim, né? O que você acha dela aí no cérebro, Cacá? Me conte. Claro, eu acho que tudo bem usado é bacana e tudo mal usado é ruim. Se você me perguntar, testosterona é bom? Eu vou falar, depende. Se bem usada é excelente, se mal usada é péssimo. Uma caneta é boa? Eu sempre dou esse exemplo. Caneta é boa? Não sei. Você pode escrever uma carta de amor, você pode furar o olho de uma pessoa com ela, né? Assim, não é a caneta que é boa ou ruim, é o uso que você faz dela. Então, a testosterona é a mesma coisa. Tem que ser bem usada, né? Ela não é um milagre. Eu acho, achismo mesmo, tá? Tirei isso do meu achismo. Que esse afã pela testosterona vem de uma sociedade machista que vê o homem como um ser superior. E se o homem tem mais testosterona, é muito legal ter mais testosterona. Quem dera fosse simples assim, né? Claro, a mulher tá lá toda borocochô, desanimada, entristecida. A gente taca a progesterona, a vida fica linda. Ia ser muito fácil pra gente, mas não é. A testosterona... tem muitas hipóteses sobre a ação dela no cérebro. A gente ainda não sabe exatamente como ela atua. Uma das hipóteses seria uma ação direta em receptores específicos no neurônio para ela, mas ainda não foi muito bem elucidado. E no cérebro, ela geraria coisas positivas e coisas negativas, né? Coisas positivas, melhora da cognição, melhora da memória, melhora da praxia. O que é praxia? Praxia é fazer acontecer, executar as coisas. Então, você fica mais ativo, mais executivo, com melhor memória, melhor cognição. E o outro lado da moeda também é uma substância que aumenta a impulsividade, então as pessoas ficam mais impulsivas, aumenta a irritabilidade, então fica mais irritado, a reatividade, que é a pessoa vem, você dá uma chulapada de volta com qualquer coisinha, e aumenta a ansiedade. Então, assim, obviamente, se é uma pessoa que tem traços mais melancólicos, mais passiva, né? Uma testosterona talvez seja tudo que ela precisa na vida, né? Por quê? Porque ela não é ansiosa, ela não é irritada, ela é super doce, super amorosa. A testosterona talvez vai dar cognição, vai dar uma equilibrada. Agora, se é uma paciente ansiosa, por exemplo, que tá queixando de... eu tô sem energia, eu tô sem libido. E aí, você olha para o paciente tem crises de ansiedade todos os dias. Óbvio que você vai estar sem libido, sem energia por conta da ansiedade. Se eu puser testosterona, eu só vou piorar. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem muito bem, né? Não existe, gente, uma receita de bolo para todo mundo, né? Então, a gente tem que individualizar cada caso. Então, pegando esse gancho que você falou da libido, eu brinco que testosterona, quando você prescreve para uma paciente que está vivendo um péssimo relacionamento ou que tem uma péssima sexualidade, que não tem autoconhecimento nenhum do corpo dela, ela vai se interessar provavelmente pelo colega de trabalho dela, pelo personal dela, pelo vizinho. Mas pelo parceiro dela, ela não vai se interessar. Porque não é só isso, né? A gente precisa de saber como é o relacionamento dela. O que ela pensa sobre a sexualidade dela. Então, a testosterona, ela não é um milagre. E ela tem os efeitos negativos também. Exatamente. Então, às vezes, ela pode ser destruidora para aquela paciente, né? Para aquela mulher. Eu me lembro muito bem, assim, isso não aconteceu uma vez só dentro do consultório, mas de receber várias pacientes que colocaram implantes de testosterona e as pacientes chegaram no consultório, até a veia da testa delas estava saliente de tanto estresse,
né? Porque a agressividade, quando essa testosterona tá em excesso, ela é assim, a gente consegue perceber no diálogo com a mulher, não é isso? Agressiva, fica muito agressiva, fica muito estressada. E isso acontece também dentro de casa, nos relacionamentos. Então, a testosterona, ela não faz esse milagre. Ela não é, né, a substância do século. Não é isso. Né? Você concorda? Concordo completamente. E acho que temos que entender que somos indivíduos. Cada um é de um jeito, o que serve pro meu vizinho não serve pra mim. Testosterona pode ter sido ótima pra minha amiga, não significa que vai ser boa pra mim. Eu tenho que ter autoconhecimento, conhecer o meu corpo, conhecer o que a substância faz, e aí é um bom médico que vai conhecer o que a substância faz. A gente tem um ótimo diálogo, né, de quem eu sou e o que eu gostaria pra minha vida, e aí escolher, né? Se for testosterona, ótimo. Já vi casos em que a testosterona foi maravilhosa e já vi casos em que a testosterona foi desastrosa. E aí, gente, não tem receita de bolo, igual você falou. É individualizar cada um, né? E aí, já que a gente falou dessa fase inicial aí, vou entrar na fase da gravidez. Que é uma fase que eu estou agora vivendo novamente. Você gosta, Clara, de ficar grávida? Então, eu tava até comentando isso ontem com meu marido. A gravidez, essa oscilação hormonal da gravidez, ela não consegue impactar na minha vida. Eu não fico muito emotiva, sabe? Eu não sei, talvez, porque eu lido com tantas mulheres 24 horas, que às vezes eu acho que talvez nem dê muito tempo de eu perceber a diferença. De mudança corporal, me incomoda muito. Não é um momento que eu olho no espelho e falo assim, nossa, tô plena, maravilhosa. Mas de emocional eu fico estável, assim. E eu senti mais o pós-parto, que eu tive um blues, que a gente vai chegar lá pra falar sobre esse assunto. Mas na gravidez eu levo bem. Você leva bem? Você levou bem? Não. Não, eu detesto estar grávida. Eu detestei ficar grávida. E assim, amo a minha filha. A gravidez foi um mal necessário na minha vida, assim. É assim que eu levo. Eu não gosto. Eu tenho... As oscilações hormonais impactam muito minha saúde mental. Além disso, né? Eu tomo vários medicamentos. Alguns deles eu tive que interromper na gestação, substituir por outros que eram mais estudados na gestação. Depois a gente pode falar disso também, porque o protocolo de remédios psiquiátricos na gestação mudou todo, recente. Eu tive que trocar alguns, e aí deu aquela desestabilizada. E eu não lido bem com as limitações. Eu acho a gestação muito limitante. Eu acho que eu levo a minha vida muito num extremo. Entendo. Né? Eu trabalho demais, aí eu faço tudo muito demais, assim. Eu malho demais, trabalho demais, estudo demais. Meu marido fala, você faz tudo muito demais. E a gravidez, ela é fisicamente limitante, né? Ela te limita desde a beber um vinho até a fazer determinados exercícios físicos. Eu sentia muito sono, muito cansaço. Relação sexual. Então, relação sexual foi um problemão no meu casamento. Seu desejo aumentou ou seu desejo diminuiu? Então, meu desejo aumentou e meu marido tinha pavor. Isso é complicado, né? De transar com grávida. Ele achava muito estranho. Eu não sei se a gente pode falar aqui, mas ele falava assim, eu não consigo pensar que eu vou colocar o meu pinto perto da minha filha, não dá. E você sabe que isso não é incomum. E aí, o que acontece muito? Vale a dica aí pra vocês também. Se você tá com desejo sexual mais aflorado, grávida, e acha que o seu parceiro está se afastando, minha dica é dialogue. Porque se você perguntar pra ele o que tá acontecendo, pode ser que ele sinta um alívio tremendo e falar assim, não dou conta de ter relação com uma mulher grávida. Foi o que meu marido, a gente sentou, conversou e ele falou, Cacá, é muito estranho na minha cabeça nem a barriga, ele falava, é pensar na minha filha aí dentro e rolando com a minha filha aí. E a gente precisa entender.
E super respeitei, entendi, a gente levou numa boa e tal, a gente deu o nosso jeito lá, porque, né, são 10 meses de gravidez. É muito tempo. Mas então, pra mim, a gravidez foi sempre muito limitante em vários aspectos. E assim, do ponto de vista de ação no cérebro desses hormônios da gestação, não existe também um padrão, né? Porque cada um vai receber essa alteração de uma forma. Por isso que tem gente que ama, tem gente que não gosta. É mais ou menos isso, né? A gente vai ter um aumento muito grande da progesterona. Uhum. A progesterona, ao mesmo tempo que ela degrada a serotonina, dopamina e nora, ela traz o GABA, que tá tudo bem, relaxa, aquela onda. Então, tem gente que surfa nessa onda gostosa, né? Eu ficava mais surfando no down dos outros. Eu não surfava nesse aumento, não. No geral, as mulheres ficam muito menos ansiosas. Quem tem enxaqueca para de ter dor de cabeça, no geral. Então, muitas mulheres sentem muito bem-estar durante a gestação. Eu sentia, por conta das minhas questões, já tem serotonina baixa, eu sentia o humor pior e eu me sentia muito cansada. E eu lembro de falar com a minha terapeuta, e minha terapeuta falava assim, Carlisa, mas você tá produzindo 2 braços, 2 pernas, um coração, um pulmão, um intestino. Isso cansa. E essa fala dela me deu um alívio tão grande que eu falei, realmente. E a gente vive sempre nessa pressão externa, né? De dar conta de tudo. De dar conta de tudo. E aí vem aquela frase, gravidez não é doença. Eu tinha, claro. Eu falava isso, gravidez não é doença. Eu vou manter minha agenda exatamente como antes, vou fazer tudo o que eu fazia na gravidez. Eu acho que foi isso que deixou a minha gravidez tão ruim. Porque foi uma quebra de expectativa enorme. Que eu tinha isso, de gravidez não era doença, ou seja, nada estaria acontecendo comigo, minha vida ia ser normal. Veio a gravidez, me deu 2 tapas na cara, tipo, pá, né? Eu ficava extremamente cansada, exausta, principalmente o primeiro trimestre. E aí, eu acho que foi isso que deixou a gravidez tão dissaborosa. A gente só percebe depois, né? Assim, na hora que a gente sempre tá vivendo, a gente não a gente consegue não ter vê. essa dimensão, né? Você sabe que você não tá feliz, mas você não entende muito bem o porquê. Exato. E assim, o que eu falo muito dentro de consultório, respeita seu momento, né? Se você tá vivendo ali aquele momento, tem um dia que você não tá legal, se permite, você tá grávida, se permite um dia ficar mais tranquila, ficar mais quieta, porque essa pressão externa é muito ruim, né? Sim, eu sofri bastante. Mas aí a minha gravidez foi isso, assim, o segundo trimestre é a melhor fase. Melhor fase pra tudo, né? Melhor fase tanto pro seu desempenho profissional, tanto pra essa parte sexual, né? Então, assim, a gente divide mais ou menos na gestação. Primeiro trimestre, você descobriu uma gravidez, o hormônio começou a alterar ali, geralmente o desejo sexual cai. Para a maioria das mulheres. É raro a gente ter mulheres que, não, meu desejo já no primeiro trimestre ficou aflorado. Então, eu sempre oriento, medo é muito comum, né? Medo de acontecer alguma coisa nessa fase inicial e de ter um abortamento por conta disso. Então, respeito o primeiro trimestre. Segundo trimestre, o trimestre é de aproveitar. Então, geralmente, a relação sexual fica mais prazerosa também, porque a barriga não tá tão grande. Então, você ainda tem várias posições para você fazer. E depois, o terceiro trimestre, a barriga é um fator limitante mesmo, né? Eu acho que para tudo. Pra tudo. Aí, terceiro trimestre, eu sofria bastante. Você lembra da minha barriga? Gente, se vocês assistam um vídeo no Instagram a gente pode até colocar aqui na tela o link. Que a gente falava de antidepressivo e libido. Isso. Um vídeo maravilhoso. Vocês vão me ver grávida. Outra pessoa. Tem isso também, eu engordei demais. Você engordou quanto? Eu parei de contar, né? Pedi pro meu médico não me contar mais. Ele brigava comigo horrores. Eu parei de contar, eu acho que eu já tinha engordado 21 ou 23 quilos, um negócio assim. Eu deletei essa informação. Eu fiquei muito pesada. E aí eu sentia dor nas articulações pelo excesso de peso, assim. As roupas não serviam. Isso é muito ruim. Eu fiquei assim, ó.
E aí até assistam o vídeo, gente. Vocês vão ver. Colocar o link aqui. Você faça um antes e depois da minha carinha. Vocês vão ver o tanto que tava diferente. E é até interessante, porque eu tô vivendo uma coisa nessa gestação. A gravidez, minha primeira gravidez, eu engordei 6 quilos. Nossa, que Engordei maravilha. muito pouco, assim. E foi, realmente, não fiz nada. Ah, você fez dieta? Não fiz nada. Eu tenho esse biotipo e aí não engordei tanto. A Maria também, ela tinha uma alteração no cordão umbilical, que geralmente os nenéns crescem menos que tem essa alteração. Então foi um pouco disso. E aí nessa gravidez, eu tô com esse parâmetro de 6 quilos na minha cabeça. Ai, perigo. Perigo. Porque assim, de repente eu me vejo, gente, mas peraí, nessa fase da Maria, deixa eu ver como é que eu tava. Então isso tá me limitando às vezes de vivenciar uma gravidez até tranquila. Olha que loucura. É, mas o peso é uma coisa que impacta muito, assim, a estética pra gente mulher. Gente, quando fala que estética é futilidade e frescura, eu como psiquiatra falo, essa pessoa que tá falando isso não tem conhecimento de causa. Estética é muito importante pra saúde mental. Não é frescura, não é besteira. A gente tem que estar se sentindo bem com a nossa casa, com o nosso corpo. A gente tem uma identificação que quando a gente olha no espelho, a nossa psique tem que se identificar com aquela imagem e tem que achar aquela imagem uma imagem prazerosa, né? Pra nossa autoestima, pro nosso bem-estar. E aí, isso foi uma coisa que pegou, porque eu engordei demais, eu comia. O que aconteceu? Eu tive muita náusea. E aí, eu descobri que se eu comesse... melhorava. E se eu comesse rápido, porque a náusea era assim pra mim. Se eu comesse assim que ela começou, melhorava. Se eu deixasse, aí eu não conseguia comer, aí ali ia num crescente de piora. Até eu vomitar muito. Então, eu comia o dia inteiro pra não ter náusea. E comia carboidrato. E comia muito. É, porque é bom, né? É diferente. Muito. Eu comia... Tem uma foto minha no consultório comendo um abacaxi inteiro. Sabe quando o moço na rua descasca o abacaxi e ele te dá ele embalado inteiro, assim? Tem uma foto minha assim, ó, no abacaxi inteiro. Eu comia muito na gravidez, então eu engordei bastante. E aí é importante falar, né, que a gente realmente não é o esperado, esse ganho de peso excessivo, porque a gente tem repercussões tanto na paciente, na mulher grávida, quanto no bebê, quanto no parto, o aumento de risco de várias intercorrências durante a gravidez. Então, assim, a gente precisa... Eu não sei se você vai concordar. Não é só estética, né? É saúde. Realmente, eu não tava bem, eu sentia muitas dores, eu tava inflamada. E aí, até é bom você me dar, do ponto de vista psiquiátrico, assim... Eu tenho uma teoria na minha cabeça, isso é achismo, como você disse, que quando você fala assim, tô grávida, é quase que uma permissão, posso fazer tudo o que eu quiser. Posso, exatamente. E aí, talvez essa questão do excesso de comida entra um pouco nisso. Não, posso fazer tudo que eu quiser, posso comer o mundo porque eu tô grávida. E você acaba entrando em um ganho de peso excessivo que pode te prejudicar muito durante a gravidez. Sim. Isso acontece, não acontece? Isso é hormonal, Cacá? Eu acho que tem a questão hormonal também, porque como aumenta muito a progesterona, aumenta o GABA é meio que o... Tô tranquila, tô relax. Tipo, foda-se o mundo, tá tudo bem. Então, as pessoas, elas perdem um pouco da vigilância com relação ao peso, à estética. Junta com a questão cultural de, tô grávida. Eu posso comer. Tem licença poética. A questão dos desejos, né? Ai, se eu tiver desejo, não tem essa lenda? Se eu tiver desejo de não comer, meu filho vai nascer com cara daquilo. Isso. Tipo, se eu tiver desejo de abacaxi e não comer abacaxi, meu filho vai nascer com cara de abacaxi. Aí o marido saía correndo de madrugada procurando abacaxi, não tinha isso antigamente? Isso fica numa coisa que a gente chama de inconsciente coletivo. Fica no nosso banco de dados. Eu acho que meio que tá no banco de dados de todo mundo que estou grávida, tá liberado, tá tudo liberado. Eu concordo com o seu achismo. Então, a gente tem 2 achismos aqui. E aí, tudo isso que a gente falou da gravidez vai impactar nesse pós-parto, né? Porque eu vou te falar, esse puerpério aí, eu não tinha dimensão, né? Na minha prática clínica, eu tô habituada com a obstetrícia, né? Com as pacientes. Quando eu vivenciei o meu blues, eu realmente...
Eu falei, gente, eu não tinha dimensão do que é isso. Né? O blues explica pra gente o que é o blues puerperal. Sim, a gente tem o blues puerperal e a depressão pós-parto. São duas coisas diferentes. O blues puerperal, ele acontece as vovós vão adorar. Na quarentena, naqueles primeiros 40 dias, 60 dias pós-parto. Que é o seguinte, de repente você tem um cérebro inundado de progesterona, inundado de ocitocina, sem serotonina, sem dopamina, sem noradrenalina, né? Com muito menos de estudo. E aí, de repente, o neném nasce. Acaba. Simples assim. Simples assim. O que estava contrarregulando a falta deixa de existir, mas o seu cérebro ainda não voltou a produzir tudo aquilo nas quantidades normais. Então, você fica literalmente num buraco. Num buraco. Era assim que eu me sentia. Num buraco. Muitas oscilações de humor. Às vezes, pensamentos intrusivos. Eu acho que o que as mulheres mais sofrem são com pensamentos intrusivos. Você teve? Tive muito. E é cruel, porque você se culpa de pensar aquilo. Sabe qual que foi minha sensação? Assim, eu falo isso muito hoje em dia dentro do consultório. A sensação que eu tinha era assim, primeiro, nós viemos de uma cultura de que, gente, o neném nasceu, você vai olhar pra ele e vai falar, esse menino é minha vida. E aí, o que acontece? Eu sempre amei minha vida, eu sempre amei meu trabalho, eu sempre fui super dinâmica, uma pessoa da rua mesmo. E aí, fui pra maternidade. E, de repente, a sensação que eu tinha é que eu tinha deixado uma pessoa lá na maternidade que era eu. E aí, eu olhava pra Maria, apesar do sentimento maternal de eu tenho que cuidar dela, porque isso eu nunca perdi, mas eu pensava, a minha vida era muito boa. E essa vida que eu vou ter agora não é legal. E eu falava, mas será que eu não tinha que estar pensando que essa menina é tudo pra mim? E eu me culpava loucamente. E aí eu me apegava a uma grande amiga minha que já tinha filho e falava assim, você sentiu isso? E ela me acalmava um pouco, falava, não, eu senti, isso é normal, vai passar. Só que quando você tá no buraco, você não acha que vai passar. Você acha que é pra sempre. Você acha que é pra sempre. Eu não tinha essa ideia que hoje eu tenho de que você precisa estabelecer uma relação com aquela criança. Que aí você vai começar a estabelecer essa relação, você vai começar a ver o amor nascendo, que isso não é uma coisa instantânea. Aprender a ser mãe, que também não é, a gente não nasce sabendo. Não é uma coisa instintiva, é um aprendizado. E assim, o mais interessante pra mim foi a culpa que me veio de sentir falta da minha vida anterior. Sim. E eu sou super sincera de falar que hoje, eu acho que eu comecei a entender essa nova vida e a gostar dessa nova vida quando a Maria começou a interagir lá pros 6 meses. Porque aí começou a ficar bom. Sabe, demora. Pra mim, demorou muito. Eu e a Clá, antes de começar o podcast, a gente tava conversando, ela tá assim, e você? Vai animar o segundo? Eu falei, quando eu quero uns 5 anos de diferença. E ela, por quê? Aí eu tava te falando exatamente isso, né? Eu demorei muito a gostar de ser mãe. Eu não gostava de ser mãe, eu gostava da Leona. Eu amava minha filha, mas eu não gostava de ser mãe. Se ser mãe fosse uma profissão, ser mãe, e eu fosse que ser mãe do filho dos outros, eu jamais seria mãe. Eu sou mãe pela Leona porque eu amo ela, mas eu não gosto de ser mãe. Não gostava de ser mãe. Achava tudo muito difícil e tudo muito chato. E não tinha dom, e não tinha habilidade, era aquela coisa sem jeito. Eu comecei a gostar de ser mãe, além de gostar da Leona, gostar de ser mãe, a Lelê já tinha uns 2 anos. Eu lembro que uma vez você falou uma coisa pra mim que me marcou. Você falou assim, claro, eu não sou uma boa mãe, eu descobri isso. Você falou, eu não sou uma boa mãe, eu sou uma boa tutora. E eu guardei isso na minha cabeça e falei assim, e aí isso vinha muito na minha cabeça quando eu ficava nessa paranoia de achar que eu tinha que estar amando aquilo ali. E aí, nesse blues, que eu tava nesse buraco, eu achava que isso não ia mudar. E aí, para as pessoas que estão assistindo,
Eu penso assim, que um parâmetro importante da gente entender blues e depressão pós-parto é essa disposição para cuidar do neném. A funcionalidade. A funcionalidade, não é isso? Então, a partir do momento que você, mesmo nesse buraco, você ainda... Você tá funcionando. Você tá funcionando. Você tá mal, assim, né? Você não tá bem, você tá oscilando muito o humor, mas as coisas estão funcionando. Uhum. Quando deixa de funcionar, gente, tem que tratar. Tem que tratar. E aí, à medida que esses hormônios vão voltando, né, aquele equilíbrio ali, a tendência é você melhorar e isso passar. Ou essa alteração hormonal pode ser um gatilho para que você entre no estado depressivo. Tá. E aí, essa depressão, ela pode fazer uma bagunça muito grande. Inclusive, estragar uma experiência e você perder um tempo que não volta mais. Tá. Eu sempre falo assim para as minhas pacientes, você tá com medo de fazer antidepressivo, você devia estar com medo de não fazer antidepressivo. Uhum. Porque você vai fazer antidepressivo, não vai passar quase nada pelo leite ou não vai passar. Alguns não passam, outros passam menos de 12, 10, 8%, é uma quantidade muito pequena. Isso aí não é problema. Você sabe o que é problema? É você viver fases do seu filho que nunca mais você vai viver de novo, estando deprimida, sem prestar atenção, sem sentir alegria, sem sentir amor, sem estar ali de coração, porque você tá doente, não é culpa sua, você tá doente, mas esse tempo não volta. E eu ainda falo com as minhas pacientes, eu falo, olha, eu sei o que é isso, porque eu fiquei deprimida o primeiro ano da Leona inteiro. Uhum. Mas aí vem esse preconceito de tratar de novo, né? Se eu pudesse dar um conselho tenha medo de não tratar. Uhum. Porque o primeiro ano que eu perdi da Leona, nunca mais vai voltar. Uhum. Eu nunca mais vou poder ver ela dar os primeiros passinhos, sentindo uma alegria, um bem-estar imenso. Ali eu tava péssima, eu fiquei feliz, mas não foi o mesmo sentimento que eu teria saudável. Né? As primeiras palavrinhas, isso não vai voltar. Uhum. E eu percebo eu nunca mais muito... vou poder sentir isso. E se o meu tratamento estivesse já ajustado desde o início, porque o que aconteceu? O meu caso é porque eu me mantive muito funcional. Então, quando é com a gente... É diferente. Eu não percebi. Uhum. Então, quando eu fui no meu psiquiatra, muito tempo depois, eu acompanhei com o psiquiatra muito certinho durante a gestação por conta dos remédios, que eu tinha muito medo dos remédios na gravidez e tal. Depois da gestação, eu dei aquela desaparecida do meu médico. Quando eu voltei, ele falou, Carla, você tá muito deprimida. Vamos tratar. E aí, eu olho e falo, gente, se eu tivesse ajustado o meu tratamento, tratado antes, eu teria vivido... coisas tão lindas e maravilhosas com a minha filha que eu não vivi e que eu nunca mais vou poder viver, porque esse tempo passou. Então, quando chega no meu consultório, eu falo, tenha medo de não tratar, tenha pavor de não tratar. E eu acho que chegar no seu consultório é outra barreira, né? Que tem, porque o diagnóstico da depressão pós-parto não é fácil de fazer. Não, todo mundo fala que é normal. Isso vai passar. Vai passar. Privação de sono. É isso mesmo, é assim, maternidade é difícil e tal, é normal. De novo, autoconhecimento. Total. Ninguém conhece você e seu corpo como você mesma. Você sabe da minha história do meu tumor? Sim. Eu tive um tumor, meu segundo tumor de ovário. A Lelê tinha 4 meses de vida quando eu operei. Depois da gravidez, eu já tinha uma expectativa ruim do pós-parto. A gravidez já tinha sido aquela quebra de expectativa. Eu achei que a gravidez eu ia arrasar. E eu fui arrasada. Então, já não estava assim. O pós-parto, eu falei, gente, eu já tenho tendência a deprimir, já trato. A gravidez já não foi legal, certeza que eu vou deprimir muito. E aí, eu não deprimi. Por incrível que pareça, eu não deprimi pós-parto. Mas eu sentia muita fadiga. Muita fadiga. Eu tava sempre cansada, eu tava sempre exausta, eu tava sempre sem energia, eu tava sempre me arrastando. E eu olhava e falava, isso não é normal, isso não é normal. E todo mundo me falava, não, é normal.
É assim mesmo, é que agora você é mãe, fase. fase. É porque você não tá dormindo direito. Eu falava, gente, eu tô dormindo. Eu tinha babá noturno, eu dormi a noite inteira. Eu tô dormindo super bem, não é isso. E aí eu resolvi escutar meu corpo. Eu falei, não. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa, não é. Não pode ser. Ser mãe, de repente ser mãe, você vira fadiga em pessoa. E aí eu fui no médico, e aí no rastreio foi achado um tumor enorme. Que cresceu muito rápido em 4 meses. Então, assim, conheça seu corpo. Quando a gente pare, são muitas vozes. Em cima, né? 24 horas. Muita gente falando na nossa cabeça 24 horas. Silencia essas vozes. Escuta você, seu corpo e seu coração. Você sabe quem você é. Você vai começar a conhecer o seu neném. Vocês dois vão conhecer um ao outro como ninguém se conhece nesse mundo. O que importa são vocês dois. Eu falo assim, intuição é a voz de Deus dentro da gente. E aí, às vezes, eu tava fazendo alguma coisa diferente, porque o Instagram, né, a rede social em geral, te joga informações, às vezes, que você nem quer. Então, você tá passando um problema ali com o sono do bebê, de repente aparece um vídeo para o sono do bebê melhorar. E você escuta aquilo ali, às vezes, sem querer. Então, às vezes, eu fazia alguma coisa diferente na rotina da minha filha, mas onde você viu isso? Eu falava, é minha intuição. Eu vou seguir minha intuição, que é a voz de Deus falando dentro de mim. Porque isso é muito importante, né? E assim, essa questão da depressão pós-parto, eu vou dar até uma dica interessante aqui. Tem um filme que é com a Grazi Massafera e o Reinaldo Gianecchini, que aborda um caso de depressão pós-parto muito interessante. O filme é muito forte, assim. Porque aí ela começa realmente, essa mulher que tá passando por isso, ela não é diagnosticada e ela começa a bater no filho, né? Ter alucinações. E ela transfere isso pra babá, né? Pra quem tá ajudando a cuidar. Então, assim, é muito triste, né? Quem tá vivendo isso. E a gente precisa intervir, né? A família precisa ajudar, precisa intervir. Sim. Às vezes, gente, a gente tá tão tomada pela maternidade, por essas questões, que a gente não percebe que estamos doentes. E aí entra a família, né? Entra um bom marido que olha e fala, minha mulher não tá bem, eu preciso levar ela para se tratar. Eu preciso levar ela para se cuidar, né? Nem sempre nós somos as melhores pessoas para tomar as decisões por nós mesmos. Às vezes, quem a gente ama e quem ama a gente vai ter mais clareza para virar e falar, olha, não tá legal, não tá bem. E tratar a gente não é nada demais, assim. Você acha, eu tenho certeza disso, mas eu acho que existe um grande medo, por exemplo, mulheres que não tinham histórico de depressão começam a tratar uma depressão pós-parto. O maior medo que eu percebo, mas até quando eu vou usar esse medicamento? Aí, será que eu vou usar esse medicamento para sempre? Mas eu nunca precisei, e agora? Existe isso, né? Existe. As pessoas têm um pavor de medicação antidepressiva. Mas no pós-parto, de novo, eu acho que você tem que ter pavor de não se tratar. E aí, por exemplo, vamos supor, começou a medicação antidepressiva ali no pós-parto. Começou uma terapia junto, né, nesse momento. Quando que você fala assim, não, existe essa possibilidade de retirar, assim? Existe, né? Vamos clarear isso para as pessoas. Não, existe, com certeza. Normalmente, uma vez que a pessoa está melhorada, melhorei dos sintomas, tô bem. A gente mantém em torno de 8 meses. Por conta de cérebro, gente. Cérebro é uma massa, né? Pense nele como um músculo, assim. Pense nele como uma casa, como uma construção. Você não tira uma parede e põe uma parede do nada no seu cérebro, né? Quando você coloca uma substância, tem todo um rearranjo no cérebro e o cérebro tem um tempo para se organizar dentro daquilo. Então, a gente espera em torno de 8 meses. Tá. E aí, avalia. Então, existe. E aí, você tá 8 meses estável, a gente vai retirar, gente. E aí, você vai curtir. O protocolo é esse. O protocolo não é você ficar com antidepressivo pra sempre. Mas você vai utilizar aquilo ali que vai ajudar e vai transformar seu puerpério. Só enquanto você precisa. E uma pergunta prática, assim, por exemplo, se eu tenho já
eu já sei essa resposta, mas as pessoas têm muito medo disso, né? Então, se eu já sou uma pessoa ansiosa ali, eu tenho uma tendência maior de ter uma depressão pós-parto, né? Sim. Isso é real. Se eu tive, por exemplo, um blues muito grande na minha primeira gestação, eu posso passar a outra tranquila ou a chance também é de entrar buraco? Pode passar uma gestação tranquila, não tem fórmula, mas existe uma predisposição. Uhum. Então, assim, a gente tem que ficar mais atenta. Tem que ficar mais atenta. Às pessoas que são ansiosas ali. As pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm histórico de depressão, as pessoas que tiveram histórico de depressão pós-parto em outras gestações. Isso aí a gente tem que ficar mais atento. Até questões genéticas, se sua mãe teve, se sua avó teve. Então, conhecer sua história também é muito importante, né? E aí, saindo dessa fase, a gente pode depois fazer um só de gestação pós-parto, porque tem muita coisa. Saindo dessa parte, eu acho que a gente consegue pegar as mulheres que estão passando agora pela falta desses hormônios, né? Sim, eu vejo é outro grande tabu. Outro grande tabu. Eu vejo muito, assim, a menopausa para as mulheres como acabou, é o fim da linha. Eu acho que hoje, assim, eu tento muito transformar essa visão. Mas eu acho que para muitas mulheres, assim, quando elas começam a vivenciar essa baixa hormonal, isso é destruidor às vezes. Elas começam a sentir coisas que nem a gente faz um exame laboratorial, não, ainda nem é justificativa. Mas o medo da menopausa paralisa. Né? Você concorda? Sim, concordo. E aí a gente tem 2 perfis de pacientes. São os pacientes que têm pânico da menopausa e as pacientes que levam a menopausa como algo necessário e às vezes não é necessário. Aham. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu tenho que passar por isso e não existe recurso. Depende. Né? Não é que você tenha, né? Você pode passar por isso, você... Aguentar, todo mundo aguenta, né, gente? Mas eu brinco que a gente não veio no mundo pra sobreviver, a gente não veio pra aguentar, a gente veio pra viver, pra desfrutar, né? E aí tem as pacientes que chegam no consultório, por exemplo, extremamente sem energia, sem disposição, totalmente prostrada, sem libido com nada. A energia sexual, ela não é só no sexo, gente. Libido é com energia tudo, isso eu aprendi com você. Libido com a vida. E ela chega e fala, estou deprimida. Sempre que é mulher, numa faixa etária determinada, eu falo, como é que tá? Você tá na menopausa, não tá? Ai, minha menstruação começou a falhar, tá falhando, eu parei de menstruar há alguns meses. Eu falo, antes do antidepressivo, vamos conversar sobre reposição hormonal e vamos pegar uma opinião de ginecologista? Porque esses sintomas se confundem muito, né? A reposição hormonal, muitas vezes, por si só, resolve essa depressão. Porque esses efeitos cerebrais, a falta desses hormônios, impacta muito. Muito. Né? Impacta em memória, em tudo isso aí que você falou. Memória, energia, disposição, raciocínio, cognição, felicidade, alegria, libido. Fora as questões físicas ali também, de alteração da composição corporal, alteração de pele, de cabelo, né? Então a gente tem... De articulação. Exato, então... De osso. Você começa a olhar no espelho, começa a ver aquelas alterações e isso vai impactando de forma global, né? E a reposição hormonal, existe muito tabu em volta dessa reposição hormonal, né? Eu falo muito o seguinte, eu acho que existem as linhas de reposição hormonal. Então, existe a linha de reposição hormonal que é bem aceita, bem estudada, que a gente tem os estudos científicos que são estudos realmente válidos, né? Que corroboram, pode usar dessa e dessa forma, nessa via, e você vai ter esse risco aqui. Então, é uma coisa que você controla o que pode acontecer. E melhora muito a qualidade de vida das mulheres. E existe a reposição hormonal do over, que é o que a gente não tem estudos ainda,
né? E que pode bagunçar muito a vida. A gente tem muitos riscos, os riscos, na maioria das vezes, ainda desconhecidos. E a gente realmente não pode entrar nessa, na minha opinião. Não é o que a gente estava falando. Não é a testosterona. Gente, a testosterona não é ruim. Ela, bem usada, ela é ótima. Então, nessa paciente menopausada, pode ser que ela seja tudo de bom. Mal usada, ela vai ser péssima. Não é a progesterona que é ruim. A progesterona não é ruim. Ela bem usada vai ser maravilhoso. O estrogênio não é ruim. Bem usado vai ser maravilhoso. Então, é tudo bem usado. Não é porque existe o mau uso da substância que a substância é ruim. Exato. Os hormônios são ruins porque algumas pessoas fazem mau uso. Não. Os hormônios, quando bem usados, eles são maravilhosos. Uhum. E aí, um outro ponto interessante dessa fase da mulher, que eu queria que você falasse sua percepção, eu acho que com tudo que a gente está vivendo, com essa, né, a correria do dia a dia, o excesso de informações que a gente recebe, acho que as mulheres, os homens também, mas falando do nosso público aqui, às vezes a gente está com um pouco de dificuldade de envelhecer. Sim. Quando eu falo envelhecer, eu não falo, nossa, ficar péssima, horrorosa, não é isso. Uhum. Mas é entender qual fase você está vivendo naquele momento. Então, aquela frase, os 40 são os novos 30, eu não concordo. Eu acho que os 40 são os 40, porque você vai ter alterações corporais, hormonais, que estão inerentes àquele momento da sua vida. A questão é como você vai lidar com isso da melhor maneira possível. Uhum. Porque o que eu observo muito dentro do consultório? Às vezes uma mulher que está na menopausa com 50 anos... ela tá buscando, a todo custo, um corpo que ela nunca teve nem aos 20. E ela não tá nem um pouco interessada em saber se aquela substância faz bem, faz mal. Ela tá preocupada em atingir um padrão que eu acho que é um pouco de dificuldade ali. Peraí, deixa eu me entender onde que eu tô. Eu posso estar maravilhosa, eu posso estar com o meu melhor corpo, talvez, mas saudável. Uhum. Né? E eu acho que os hormônios, às vezes, essa reposição hormonal desenfreada, sem estudo nenhum, sem embasamento, cai para essas mulheres e elas ficam nadando, surfando nessa onda por muito tempo, né? Exatamente. Gente, mente humana é sempre muito complexo, né? Envelhecer é um processo. Tem como você envelhecer bem? Tem. Tem como você envelhecer mal? Tem. Mas envelhecer é inevitável, né? Todos vamos passar por isso. É inevitável. Né? O segredo é como envelhecer o melhor possível. Uhum. Não correr contra, né? Mas quem chega na menopausa, é isso, assim. Eu vejo essas duas grandes pontas. A pessoa que chega na menopausa e quer tomar todos os hormônios do mundo, e a que chega e não quer tomar nenhum, porque Isso. tem pavor de hormônio. Eu gosto muito do caminho do meio. Exatamente. Que é o que a gente precisa seguir mesmo, né? É o medo da reposição hormonal. E aí você pensa, tá, então eu brinco assim, a nossa expectativa de vida hoje é quase 90 anos. Década de 60, a nossa expectativa de vida era 47. Pois é, eu vi essa reportagem. Então a gente vai viver quase metade da nossa vida na menopausa. Que é o que queremos, né? Ter longevidade. Então, se você for uma pessoa, se você não tiver, óbvio, nenhuma contraindicação absoluta, se você for uma pessoa que falar, não, tô correndo de hormônio, provavelmente a sua qualidade de vida não vai ser tão legal, porque você vai sofrer muito. Você vai viver muitos anos. Exato. Né? Numa condição física aquém do que poderia ser. Uhum. E aí, se você vai para esse caminho do meio, né, que é o caminho ideal, você vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, seguro, né, controlando os seus riscos. E sem esquecer também que os hormônios não vão fazer milagre. Nem relacionamento, né, a gente precisa de ter atividade física, alimentação, tem toda a nossa parte, né, Exatamente. que às vezes eu acho que as pessoas esquecem também um pouco. Esquecem. Né? E assim, se você pudesse dar um conselho, assim, para as mulheres, para essa parte mental, principalmente, assim, dessa transição de pré-menopausa, menopausa, assim, da sua rotina, assim, o que você percebe muito? Onde que elas bagunçam mais aí? Eu acho que um ponto muito importante
é a questão de autoconhecimento. Algumas pessoas chegam nessa fase e não têm ideia, assim, do que elas são, do que elas querem, do que elas gostam, do que elas buscam. Porque até a reposição hormonal, ela vai muito de encontro ao seu estilo, assim, né? O que você busca, o que você quer, o que te incomoda, o que te dói, o que não te dói, o que pra você é tranquilo de levar, o que não é. E eu vejo as pessoas muito perdidas nisso. Então, um conselho para mim, para qualquer faixa etária, é autoconhecimento. Conhecer seu corpo, conhecer você, saber dos seus desejos, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. Porque aí você consegue escolher os instrumentos bacanas para sua vida. O que você pode usar? Às vezes, chegam mulheres para reposição hormonal no consultório. Eu quero repor porque eu tô péssima, eu preciso repor. Relacionamento ruim, etc. E aí, quando a gente começa a investigar mesmo, a gente vai descobrir coisas que ela nunca mexeu. Por quê? Porque você vai, casa, aí você tem seus filhos, aí você se dedica anos, depois os filhos falam tchau, estamos indo, aí vem o ninho vazio. Você olha muitas vezes pra quem tá casada pro seu relacionamento e fala, quem que é essa pessoa que tá aqui comigo esses anos todos que eu desconheço? E aí você chega num ginecologista, se ele souber abordar ali essa parte sexual, ele vai começar a falar sobre o assunto. E eu, que sou especialista no assunto, na hora que eu vou investigar, ela realmente nunca teve uma boa relação sexual, ela não sabe nem o que é sexualidade. Então, essa parte do autoconhecimento, às vezes, eu acho que ela é muito despertada nessa fase aí de pré-menopausa e menopausa. Eu vejo que é uma fase que as pessoas, como a vida tá mais silenciosa, tá mais calma, as pessoas têm mais tempo para olhar para si mesmas. E para as relações. E para a vida que levam. Exato. E é importante a gente frisar que dá tempo. Dá. Muito tempo. Claro que dá. Né? Talvez a menopausa seja um despertar para como eu quero ser daqui para frente, tanto dessa parte sexual, de relacionamento, tanto para as coisas que você gosta de fazer, né? O que te abastece realmente emocionalmente. Talvez seja um divisor de águas para você viver toda a vida que ainda te resta de outra forma. E que não é pouco, né? Exato. Se a gente pensar que as mulheres, elas entram em menopausa mais ou menos qual idade? Média da brasileira é 51, 52. Pois é, ainda tem aí 40 anos de vida. Exatamente. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Então é olhar o copo meio cheio mesmo. E o mais importante, se movimentar. Né? Não dá pra você ficar esperando, sentado, acontecer alguma coisa. Então, investiga, procura ajuda, procura um profissional. E aí eu acho importante a gente aqui, enquanto profissional de saúde, tem um artigo muito legal do New York Times, e é importante falar isso aqui, que ele cita que se os bons profissionais da área médica, que realmente estudaram muito, tiveram uma boa formação, se eles não se posicionarem principalmente nas redes sociais, a gente vai dar lugar só para os charlatões. Isso é verdade. Que não estudaram e que tem um ótimo, né, uma ótima dicção, que falam muito bem, um bom marketing ali. Então, eu acho importante a gente frisar como você deve procurar um profissional de saúde que seja sério, né? Que tenha estudado realmente. E aí, entra no site do CRM, digita o nome, o CRM, vê qual que é a especialidade dele, vê onde ele estudou. Acho que a rede social, ela pode te levar para profissionais maravilhosos, mas ela pode te jogar no buraco também. Sim. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre você saber com quem que você tá, né, escolhendo para se tratar. Até porque é uma confiança muito grande, né, que você coloca ali naquela pessoa. Você tá confiando sua saúde a ela. Então, tem que ser uma pessoa minimamente competente. Exatamente. E aí, gente, esse foi o nosso bate-papo com essa pessoa extremamente competente. Tem muitos outros assuntos pra gente falar. A gente vai combinar. E aí, quem quiser dar sugestões aqui dessas duas especialidades que, né, que conversam tanto, ginecologia e psiquiatria, pode colocar sugestões que a gente vai ler e vamos para os próximos episódios desse podcast, doutora Clá, da Hora H. Foi maravilhoso te receber. Eu amei. Obrigada. E aí, vocês fiquem ligadinhas que em breve
tem mais episódio para vocês.